Papo com especialista. Dessa vez chamamos Wesley Knight, um cara sensacional que vai ajudar vocês a se recolocarem no mercado de comércio exterior. É sério, a gente já teve algum papo com especialista muito parecido com isso, mas não com alguém voltado para comércio. Está interessado, né? Então acompanhe esse papo, vai até o final dele, vocês vão pegar dicas muito legais para como se recolocar na área de comércio. E procurem também o Wesley, tá bom? Gente, bora para esse vídeo, solta a vinheta, tô esperando vocês. Vamos nessa. Solta a vinheta, bora nessa. Marinheiros de primeira, viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Gente, mais um papo com o especialista. Dessa vez eu chamo essa pessoa que é uma simpatia. Eu vou apresentar um pouquinho para vocês sobre ele e ele mesmo vai falar um pouquinho da vida profissional dele para vocês entenderem como todo mundo pode se ajudar. Wesley Knight, especialista em Lean, logística e supply chain, com mais de 18 anos de expertise no Brasil e no Japão. Começa a ficar legal aí. Cofundador da Lean Lens e da LogCM, atua como professor, consultor de empresas, mentor de gestão de carreiras para profissionais do setor, embaixador do Grupo Voito, Escola Conquer, Movante Connection, Pocketbook for You e Log Academy. Meu Deus do céu! Wesley, você tem tempo para fazer papo com especialista e etc? Porque é muita coisa que você tem. Seja muito bem-vindo, meu amigo. É um prazer ter você aqui no canal conosco. Ô, Thiago, primeiramente eu que agradeço o convite, espero poder contribuir bastante com o seu canal e com o público que vai assistir a gente, né, que está assistindo a gente. Precisar, conta comigo sempre, cara. Foi uma honra ter te conhecido lá na Intermodal, né, naquele evento, sensacional, e toda essa trajetória que eu tive até agora, teve também alguém que me ajudou lá atrás, e agora é isso que a gente está fazendo também, ajudar alguém que está começando, né, igual você falou, marinheiros também de primeira viagem, o que a gente puder contribuir com eles, a gente está aqui justamente para isso, sanar dúvidas, né? E entregar um conteúdo de mais alta qualidade possível. Obrigado pelo convite. Imagina, eu sempre falo, né, que eu me sentia isso lá atrás, quando eu terminei faculdade, eu me sentia como se eu estivesse dentro da casca de um ovo. Eu não consegui emprego de jeito nenhum. Eu me formei e eu não tinha emprego de jeito nenhum. Então, eu tinha conhecimento, mas eu não tinha experiência. E eu falava que eu era o passarinho tentando quebrar a casca do ovo da parte de dentro, que era muito difícil. Eu lembro dessa analogia perfeita. E aí eu fico pensando, né, Wesley, que a gente passa por N coisas, empresa que te mostra uma coisa e na verdade é outra, tem uma série de coisas. E aí eu te pergunto, você deu um passo, cara, que eu acho fantástico, que inclusive o próprio Helmut me falou várias vezes, a partir do momento que você abre tua empresa, que você vira empreendedor, é um caminho sem volta. Qual que foi o teu gap? Qual que foi a tua ideia? Você falar assim, puta, deu, agora eu vou por mim. Porque, cara, você é super novo. Qual que foi o teu ponto de ignição para ir para esse caminho? Fala um pouquinho de você. Primeiro eu comecei quebrando várias crenças limitantes, né, que é um termo que o pessoal usa no coach, terapia e outras coisas. Em 2016 eu fiz um curso chamado Formação de Líderes de Alta Performance. Não, Formação de Gestores e Líderes, que são diferentes as coisas, né? E naquela época eu comecei a me ver nas empresas e falei assim, bom, beleza, estou me desenvolvendo. Tinha até bastante receio com coach na época. Lógico que em qualquer área existe bons e maus profissionais, né? Tinha bastante receio, mas eu falei assim, vou me dar essa oportunidade, vou tentar me autoconhecer, ver onde que eu estou falhando, onde que eu posso me despertar para evoluir. Aí eu fiz esse curso, aí tinha várias técnicas que era assim, era 3 meses de curso, então toda semana era uma aula, um encontro. Supondo fosse toda terça. Terça passada eu aprendi algo, nessa terça eu já tinha que trazer um case real do que eu aprendi. Na outra terça, eu aplico o que eu aprendi nessa e assim por diante.
Só que aí um dia eu cheguei em casa e tinha uma técnica específica que era justamente você colocar um cronograma para fazer algumas ações, né? Aí isso envolvia várias áreas da vida, pessoal, profissional, hobbies, enfim. E eu falei assim, por que que eu não faço isso todos os dias? Tipo assim, ao invés de eu ficar aprendendo negócio para levar para a próxima aula, e se eu fizer isso todos os dias? Aí eu gosto muito de futebol, por exemplo, eu falei assim, beleza. Ah, futebol, o que eu vou fazer? Vou pegar um resumo, pego um canal só que é muito bom, pego um resumo e já vejo tudo ali, porque eu vou otimizar meu tempo, não vou ficar olhando um monte de coisinha aqui, lá, enfim. Aí eu fui fazendo a mesma coisa isso com oratória, fui fazendo isso com a área de logística, a área de supply chain, a área do Lean, daí eu comecei a estudar um pouquinho também, e fui fazendo isso com várias frentes. E aí eu fui vendo que a performance foi aumentando, né? Lógico que todo ser humano tem um limite, a gente não é máquina. E, e aí nessa empresa que eu estava, né, eu ganhei um prêmio de melhor colaborador do ano. Era uma marca de cosméticos, né? E aí, beleza, aí eu saí, eu falei assim, ó, eu preciso ganhar tanto, eu quero ganhar tanto, aqui eu tô limitado, não vai chegar, ou vai chegar, mas vai demorar uns 3 4 anos. E eu comecei a mandar currículo, e aí eu consegui uma vaga, a primeira, no cargo de gestão, consegui almejar o cargo de gestão no salário que eu queria, e aí, pasme, fiquei só 6 meses lá. Já surgiu outra oportunidade maior, eu falei assim, não vou me limitar, lógico que em cada lugar que eu passar, eu vou fazer meu melhor sempre, mas eu vou pensar mais no Wesley do que na empresa, porque se tiver algum corte, a gente vai primeiro, né? E aí eu fui evoluindo, entrei, eu sei que em 3 anos eu consegui quase que triplicar meu salário. Aí eu acabei entrando numa indústria farmacêutica depois disso, e aí a última passagem como CLT, aí foi tipo, basta. Falei assim, aconteceu algumas coisas bem chatas, né, tipo de eu querer implantar várias melhorias e ficar sendo travado, aí eu me senti assim, beleza, tô ganhando bem, só que eu não estou evoluindo, parei assim, estou travado. Estou tentando passar algo para a empresa, e é válido porque eu posso fazer teste, implantar outras coisas também que não fiz em outras. Só que quando começou a me limitar, comecei a ficar até meio que doente por dentro, sabe? Falei assim, putz, até que ponto que vale ficar aqui? E aí, quando eu saí, é, eu comecei a olhar para dentro de novo, falei assim, putz, será que eu fui mal profissional aqui? Enfim, fui vendo, eu sempre fui um profissional que cobra muito, que se cobra muito, e acabei estudando algumas coisas, uma outra ferramenta chamada Enneagrama, que traça os perfis de personalidade, e através dela eu descobri que entre o meu Eneatipo junto com o do gestor em si, nunca ia bater. Se os dois tivessem, não fizessem se os dois não tivessem o autoconhecimento, os dois não iriam bater. E eu falei assim, beleza, faz parte da vida a gente acertar e errar, e da mesma forma prosseguir ou não. Nesse caso, eu acabei saindo e eu falei assim, vou fazer o possível para nunca mais voltar a trabalhar para ninguém. Aí uma ex-gestora minha me chamou para fazer consultoria, fui, gostei do projeto, falei assim, olha, eu vou ter que desenvolver bem a parte comercial também, né? A parte de execução, a tática e a estratégica tá ok, mas e a parte empreendedor, negociação? Apanhei um pouquinho sim no começo, né? Óbvio, como todo desafio novo, mas de lá para cá já fazem praticamente uns 4 ou 5 anos que eu estou empreendendo, trabalhando por conta. Comecei com várias frentes e agora na própria área, né? E entre uma dessas frentes, que também tem muito a ver com os temas que a gente vai tratar aqui, que é a melhoria de currículo e perfil do LinkedIn, no começo eu não sabia nem como cobrar. Foi um colega meu que me pediu, né? E aí eu fiz para ele e em um mês ele conseguiu um emprego. Aí eu falei assim, tá vendo, Wes? Não falei que se você melhorasse meu currículo eu ia conseguir? Eu falei assim, beleza, você conseguiu. Aí eu fui precificando até criar pacotes, mentorias, né? Então, uma coisa que eu deixo até de dica para todo mundo que estiver nos assistindo, que não importa qual é o caminho que você esteja no momento, qual parte do caminho, se é no começo, no meio, ou se você já estiver chegando ao fim da carreira, né? Que vai se aposentar ou parar, não importa. Sempre você vai saber algo mais que alguém, você pode ensinar, e também sempre tem que ter a humildade também, de independente da sua hierarquia, você poder pedir ajuda e também aprender com outras pessoas. Então, eu aprendo todos os dias e ensino quando eu posso,
e que se a pessoa também quiser catar, lógico, eu não sou dono da verdade, né? Mas é isso, Tiagão, foi assim que eu entrei dentro do empreendedorismo da nossa área. O mais interessante, né? Você foi falando, bom, algumas pessoas sabem um pouco da minha história. Eu trabalhei um tempo aqui no Brasil, aí eu fui embora, montei o canal Como é que se faz lá fora, tinha um outro nome, tinha outra pegada e tal. Não deu, quer dizer, deu certo por um determinado período de tempo, voltei para o Brasil, continuei trabalhando aqui, deu pandemia, montei o canal como ele é hoje, só 3 anos e alguma coisinha atrás. E o que eu falo, né? A gente tem um campo de muita incerteza. Ser empreendedor é muito incerto, mas ao mesmo tempo é muito gratificante. Você falou um ponto muito interessante que é da como cobrar, né? Como cobrar até financeiramente o teu cliente, etc. Antigamente as pessoas chegavam para mim e falavam assim, Thiago, quanto você cobra para fazer isso? Eu falava, eu não tenho a menor ideia. Eu não tenho ideia, não faço. Aí eu comecei a fazer estudo daqui, dali, etc. E tal. Eu cheguei num denominador comum. Eu acho que o denominador comum que é bom para você, que a pessoa vai te procurar, esse que é o mais legal. E aí eu te pergunto, né, Wesley, porque, cara, você faz tanta coisa, você é envolvido com tanta coisa, e além disso, como é que. Porque o que eu penso? As pessoas têm medo de chegar na gente. Em mim, você, no Helmut, sei lá, na Sari, que já teve aula aqui no canal, ou em outras pessoas, Thiago da Get, etc. As pessoas têm medo de chegar na gente achando que a gente vai cobrar um absurdo de preço. E eu sei que vocês têm mais ou menos a mesma ideia que eu. Conhecimento só é pleno quando compartilhado. Eu sou muito dessa ideia. Sou muito dessa ideia. E como é que a gente quebra? Como é que você quebra essa barreira de, gente, eu não sou inatingível, estou aqui para ajudar vocês. Como é que você entra nessa seara? Uhum. Eu sempre falo assim que são pontos e pontos, né? Como um exemplo. Quando vou falar um exemplo do currículo e falar também um exemplo de consultoria, são diferentes, né? São até mais o tempo de venda demora. Uma consultoria pode demorar um mês para o cara dar resposta, pode demorar 2, 3, pode demorar até 6 meses, dependendo do tamanho da indústria. Quanto maior for a empresa, maior leva o tempo para ela te dar essa resposta. E ela vai, lógico, vai ter mais profissionais lá, ela vai contar com muito mais gente. Você tem que mostrar realmente para o que você veio, o que o outro vai agregar que você não tem, o que você fez de benchmarking com o mercado para saber o que você pode entregar e que o mercado também não tem. Então, assim, quando eu comecei currículo, eu comecei lá com R$ 30, um exemplo, e era bem simbólico. Só que eu falei assim, putz, estou fazendo um monte de currículo, R$ 30, beleza, no final do mês dava dinheirinho para as pizzas, para as saídas, né, digamos assim. Aí fui profissionalizando, fui estudando, e aí veio uma enxurrada de gente me criticando no LinkedIn. Pô, você não é de RH, você não é psicólogo. Mas eu comecei a olhar e fiz uma pesquisa com todas as pessoas que eu atendi, deu uma taxa na época lá de 80% das pessoas conseguiram se recolocar ou mudar de emprego. Assim, pô, a gente tem que escutar a crítica, eu gosto muito, na verdade eu prefiro muito mais, eu até falo essa frase, prefiro às vezes o tapa no rosto do que o tapinha no ombro. Que, né, tipo, senão vai inflando seu ego, assim, nossa, eu sou bambambam, bam, bam, não sei o que lá. Mas hoje, quando você recebe uma crítica, eu avalio assim, qual foi o resultado que gerou, né? Então tá, beleza, concordo, não sou de RH, não sou psicólogo, mas eu fiz um curso justamente, não porque me senti incomodado só pelo que esse pessoal ficou, os haters, digamos assim, né? Mas eu falei assim, não, eu vou fazer isso porque daí eu elimino, eu fecho essa boca de tentar outra crítica nesse sentido. E aí eu fui pegando feedback dos clientes, pegando parte por escrita, parte em vídeo, né, para gerar autoridade e para provar que o resultado era gerado. E aí começou a agregar valor. E quando a gente agrega valor independente do trabalho, o preço deixa de ser algo que o cliente realmente chama atenção. Então, todos os trabalhos que eu faço, tem uma pesquisa de mercado que eu faço com cada cliente, que, um exemplo, se eu crio um produto e eu exponho para alguém comprar, eu estou empurrando a demanda. Agora, se eu criar um produto ou serviço que o cliente, o público quer, é uma demanda puxada, é mais fácil, porque eu não fico aquele cara chato, intromissivo,
atacando, não. Eu simplesmente estou entregando o que o cliente quer. E aí, até para a questão de precificação, em todas as pesquisas, a que mais chegou perto do top 1 foi o nível 4, sempre. Sempre preço ficava em quarto tópico de preferência do cliente. A maioria é qualidade. Já aconteceu de casos que o cara só queria ser atendido. Ninguém atendia a pessoa. Falei assim, cara, eu só preciso que você me atenda. Não, não importa preço. Só quero que você me atenda. Estou desesperado por causa disso, disso, disso. E é lógico, oferta e demanda em qualquer mercado, né? Quanto menos tem, mais raro. Quanto mais tem, menos raro. Então isso também precifica. E aí o currículo, hoje eu até faço mentoria, eu prefiro até fazer a mentoria, que o currículo é mais trabalhoso, só que é óbvio, eu tenho que fazer aquilo que precisa ser feito, e hoje, lógico, como aumentou o valor do serviço, vem menos demanda, mas vem aquela demanda que realmente pega, e é lógico, de vez em quando eu faço alguns pacotes para fazer em grupo, aí eu consigo custear numa sala igual agora ao vivo, aí faz um preço mais em conta, principalmente para quem está começando, né? Porque eu penso assim, como empreendedor é difícil precificar, né? Então, para cada caso eu vejo, se for para uma consultoria, qual que é o custo da viagem, quantos dias eu vou ficar lá, alimentação é por conta do cliente ou por minha conta. Independente se o cliente vai pagar ou se é você que vai pagar, no final das contas, você tem que colocar isso no papel e caneta, para saber exatamente quanto que você vai precificar, qual que é o seu valor que você quer ganhar como profissional. Ah, beleza, não tem tanta experiência. Beleza, começa, é melhor do que começar e fazer algo, porque se você já não tentar, você já ganhou um não. Isso é um fato, né? Então, se você tem insegurança, pede ajuda para outros profissionais, se você puder, contrata uma mentoria, ele vai te estender a mão, vai pegar na sua mão, né? Vai te levar para um norte, pelo menos, é muito melhor do que você passar anos batendo cabeça. Por exemplo, eu e o Thiago, né, Thiago, na carreira, a gente bateu muita cabeça e foi aprendendo. Lógico que a gente pediu ajuda para algumas pessoas de referência também, mas quando você faz isso no começo da carreira, é muito mais rápido a sua ascensão. Você já vai quebrando esses atalhos. É diferente de atalho de não estudar, de não trabalhar, mas é um atalho diferente, porque você já vai aprender dores que existem no mercado, com a vivência de alguém que já se ferrou e que teve sucesso também com as dificuldades que foram lançadas. Então você encurta esse caminho, mas só que de uma forma mais natural, digamos assim. Então, para precificar, não tenha medo. Coloca tudo no lápis e caneta, porque se você cobrar muito mais barato só para entrar no mercado, às vezes você pode estar levando prejuízo e, e quando você coloca um preço mais baixo logo de cara, para você aumentar no que você necessita, não estou falando nem que precisa, necessita, fica mais difícil, porque ele já vai te enxergar com aquele valor. Agora, se você agrega valor, o preço deixa de se tornar algo que o cliente coloca como prioridade. E quem vem por preço, vai por preço. O mais interessante, né? Bom, você trabalhou um tanto de tempo com o Comex mesmo, você, sendo CLT, tanto quanto eu, e aí eu te faço uma pergunta que até hoje eu não sei a resposta de jeito nenhum. Por que e como as empresas avaliam um candidato? Por que eu te faço essa pergunta? Às vezes você tem candidatos fantásticos. O cara é um gênio. Puta, você coloca a tabela de, sei lá, você põe o preço FOB, o valor de frete, o cara desenvolve aquilo de um jeito incrível, sensacional, uma planilha dinâmica que vai te dar o preço final e ele não é contratado. E às vezes você coloca alguém sem experiência, brutão mesmo, e a pessoa é contratada. Só que aí que tá, tem os dois lados da moeda, né, Wesley? O primeiro é o cara que é um gênio, que fez tudo isso, teve experiência, o caramba, quatro, que pode agregar muito para a empresa, e vai se sentir, não digo fracassado, mas vai ficar triste com a resposta, óbvio. E tem o outro que é o brutão, que vai ficar feliz, mas talvez pegue um desafio fora de série, ou seja, ele é muito aquém da vaga. Falando agora em relação a CLT, quando você era um CLT, você era escolhido por uma vaga. Eu tinha esse medo. Eu falava assim, cara, pelo amor de Deus, puta, e agora, o que eu faço, né? É aquela insegurança que a gente tem. E agora, o que eu faço? Será que eu vou me encaixar na empresa? Será que eu vou me encaixar com tudo isso? Por mais que eu não me sentisse experiente, etc.
como você se sentia profissionalmente dizendo, agora CLT dizendo, quanto a tudo isso? Quando apareceu, sei lá, só a última empresa onde você trabalhou? Uhum. Eu vou citar alguns exemplos até de cases reais, né? Uhum, Na última empresa que eu trabalhei, eu precisei contratar um colaborador, convenci a empresa a contratar dois, uhum, porque eu tinha uma estratégia de um cuidar só de frete e transporte, e o uhum, outro justamente implantar BI na empresa. Os dois trabalhavam com frete e transportes, mas esse um específico era BI. Então, o que eu queria fazer? uhum, Transferir o conhecimento dele de BI para todos e o de frete para todos também. uhum, Então, daria a oportunidade para todo mundo crescer na carreira de acordo com o desempenho. E aí, para eu selecionar esses dois, a gente contratou uma empresa terceirizada que contrata, né? Tipo um job hunting. uhum, Acho que tinha 45 candidatos. Aí eu coloquei alguns pré-requisitos técnicos, mas eu fiz questão de estar lá junto na hora que a moça fez a seleção. Por quê? Eu já fui um cara muito tímido. Então, eu sei que eu já perdi oportunidades porque eu não conseguia me expressar bem. Sabia fazer, mas na hora travava. Então, eu fiquei olhando no olho de cada um, fui pedindo exemplo, alguns eu até chamei isolado. Demorei mais tempo? Demorei, mas eu gosto muito de fazer isso. Porque daí uhum, eu não elimino aquela pessoa que não tem a capacidade, naquele momento, de se comunicar tão bem. Isso dá para desenvolver, né? E, enfim, dos 45 sobrou uns 30, depois a gente fez outro processo mais 15, depois, a hora que sobrou 8, foi assim, caramba, esses 8 servem. uhum, Aí eu fui um afunilamento e sobrou 4 para finalíssimo. Dos 4, contratei 2 com muita. Um destacou entre os 4, num teste final, destacou pra caramba. Os uhum, outros 3 foi assim, cara, serve qualquer um. Aí eu, obviamente, não fiz unidunidê, né? uhum, Eu peguei, chamei os 3 assim, falei assim: olha, requisito tal, faz tal prova aí, né? De Excel, de BI, blá blá blá. Beleza, os 3 foram mais ou menos um nível que tanto qualquer um atendia. Ah, beleza, agora eu quero conhecimento de gestão de transportes, tal, gestão de compras, também que ia precisar alguma parte lá para material da própria transporte. Enfim, aí eu fui por critério técnico. Aí para os outros 2 que não passou, eu fiz questão de dar o feedback no mesmo dia e horário. Falei, olha, para vocês terem noção, os 4 finalistas, um destacou mais, mas os outros 3 poderia ser qualquer um, e por este motivo, eu tô chamando o outro, que é o fulano, e você não, por causa de detalhes. Mas saiba que você é excelente profissional. E eu faço questão de, toda vez que eu fizer esse tipo de processo, indicar eles para alguma vaga similar que seja o meu concorrente. Apesar de que tem mercado que fala assim, nossa, estou indicando o Thiago, nossa, ele trabalha na mesma área que eu. Cara, não tem essa. Quando você ajuda, a demanda tem para todo mundo, né? uhum, É lógico que tem cara que fala que fecha a cara e fala assim, não, não vou ajudar aquele profissional, porque senão ele vai passar à minha frente. Para mim, uhum, não. Se eu tiver a minha demanda e eu não conseguir suprir, eu vou indicar o melhor. Porque o cliente fala assim, beleza, ó, ele não me atendeu porque ele estava sem tempo, devido à demanda, não interessa, mas ele indica um cara tão bom quanto. E às vezes, por exemplo, eu posso melhorar em uma coisa, o Thiago melhora em outra. Então, isso é uma coisa difícil no mercado, mas eu gosto de atuar assim. E entre os critérios, nesse caso específico, foram 100% técnicos. Em outros casos, eu olhei muito o perfil comportamental, né? Igual eu falei de enneagrama e alguns outros testes que a gente faz, que para as vagas, como eram com níveis de pressão muito grande devido ao momento que as empresas passavam, eu tinha que ter um perfil comportamental assim, que a pessoa estivesse lá firme e forte para aguentar a pressão. Lógico que eu, como gestor, filtrava muito para passar para frente para a equipe, mas sempre estava desenvolvendo, né? Tanto que a empresa tinha uns 30 anos, nunca tinha feito um treinamento. Aí eu fiz um treinamento comportamental, chamei algumas pessoas da área, né, e tudo. Fui complementando com as coisas que a gente tinha que fazer no dia a dia. E aí a gente foi evoluindo junto. E recentemente também eu fiz mentoria para um rapaz que ele queria que eu fizesse currículo LinkedIn. Daí eu fui bem sincero, falei, cara, eu não vou fazer seu currículo, seu LinkedIn. Porque assim, tem pontos de melhoria? Tem. Mas só que uhum, eu tô percebendo que seu maior déficit hoje não é ser chamado para entrevista, porque o currículo serve para te chamar para entrevista, o LinkedIn para complementar aquilo que você tem no currículo, só que você não está passando a entrevista. E aí eu peguei e fiz umas 40 perguntas para ele, que são de praxe. Falei assim, ó, fora essas perguntas, tem alguma que você sofreu para responder no dia a dia? Aí ele falou, ó, tal, tal, tal. Aí eu fiz, pedi.
falei para ele, fala como você falou e como você falaria melhorando o que você já falou para o recrutador. Aí eu peguei e falei assim, olha, tal coisa melhora isso, melhora aquilo, não delonga muito, estuda um processo chamado pitch, que é de apresentação de startups, por exemplo, tenta reduzir tudo para no máximo falar de 1 minuto, enfim, fui dando alguns pitacos, e agora ele tá em até 2 processos que, assim, tá indo mais longe do que ele ia antes, né? Não sei se vai passar ou não, mas que ele tá indo mais longe já tá. Uhum. E eu falei para ele, cara, infelizmente, cada recrutador, a cabeça dele é um universo. A sua é um universo, a minha é outro universo. Você não sabe o que está passando naquele universo. Uhum. Vai e faça seu melhor sem peso na consciência. Esse é o primeiro Uhum. ponto. O segundo, tenta. Tem algumas técnicas, igual o rapport, e algumas outras também, que é mais de perfil comportamental, que você pode ver sinais de que o recrutador gostou ou não do que você está dizendo. Para você ter oportunidade de falar algo e sem mentir também, né? Não adianta você passar na vaga mentindo, que depois tá ferrado. Você vai apanhar. Então, tenta ver esses sinais junto com essa mentoria, junto com essas perguntas e respostas, faz todo esse conglomerado, porque cada recrutador vai ter uma mente. Então, às vezes, muito recrutador fala assim, não coloca foto. Eu deixo como opcional, para ser sincero, tá? Porque supondo, Thiago, seja bem sincero, ah, se é que existe preconceito bom, o pessoal olha para mim e fala, o Wesley é japonês, sabe montar e Uhum. desmontar computador. Eu falo assim, deixa achar que eu sei montar e desmontar computador, eu não sei não. Mas, por exemplo, se tiver alguém que seja negro, ou que tem alguma opção sexual que não é hétero, um exemplo, e ele não vai querer trabalhar numa empresa que subjugou ele por uma foto, ou por aparência, ou por qualquer outro aspecto que não seja característica profissional. Uhum. Tanto que eu acho que os currículos, inclusive para essa recrutadora, naqueles 45, eu não sabia o nome das pessoas, eu não sabia se estava falando com homem ou com mulher, porque eu pedi, falei assim, olha, não estou falando nem de mim, mas falei de outras pessoas que estavam avaliando junto. Falei assim, ó, tira o cabeçalho do currículo, eu quero ver só o profissional, porque daí não vai ter chance de Uhum. cometer alguma injustiça, vai ser 100% ali, ó. Uhum. E todos os processos que eu faço desde aquele então, que tive essa ideia, eu faço assim. Então eu falei assim, cara, coloca foto. Você tá filtrando. Eu não vou querer entrar numa empresa que não vai me dar oportunidade por causa de cor, por causa de credo, de seja lá o que for. Uhum. E então é isso, Thiago. Essas são. Não tem sempre uma resposta exata, é isso. Mas para cada caso a gente tem que se adaptar, desde que a gente não minta e transpareça de fato que sabe, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, eu não sei fazer isso, mas eu vou correr para aprender. Já Uhum. gera, em alguns recrutadores, né, depende de qual, já vai falar assim, pô, pelo menos o cara é esforçado, olha, ele realmente não sabia tal função, aprendeu em tanto tempo. E como empreendedor, a gente está aprendendo todo dia, né? É engraçado que você falou isso e eu fui lembrando de algumas coisas. Eu tenho uma ideia, assim, hoje, canal Como é que se faz, eu não tenho, sou apenas eu que edito, faço tudo. O dia que eu for contratar alguém, não sei se você vai ser de acordo com isso. Eu não vou chegar e vou falar, vou contratar você. Não, vamos dizer que numa finalíssima, sobraram três. Eu vou colocar os três para trabalhar e vou ver qual dos três vai se desenvolver melhor no dia a dia. As empresas não fazem isso. Então, assim, é muita pergunta e resposta. Olha, você sabe o que é o Incoterm? Olha, você sabe o que é o modal? Olha, você sabe o que é isso? Como se faz um preço simples? Mas não vê a pessoa no dia a dia trabalhando. Eu tenho muito essa ideia. E não que os outros, os três, por exemplo, um se destaque e é o melhor. Não, não é isso. Não existe melhor ou pior. Existe a questão de quem está mais adaptado ao momento. Eu sei que isso aqui é muito difícil, eu estou viajando já, mas tem muito disso que eu acho que é válido, né, Wesley? O que você pensa sobre isso, cara? Desde que seja um teste remunerado, eu sou 100% de acordo, porque eu já vi empresas fazendo teste, a pessoa despende de e-mail ou até um dia inteiro e sai com a mão abanando. Fora Uhum. o transporte, alimentação, né? No nosso caso lá, a gente fez o teste prático mais do Excel, que era um dos primordiais, né? E o BI que precisava também. Eu concordo, porque daí pelo menos você tira ali na prática e também até pega alguém que estiver mentindo, né? Ah, Uhum. nossa, eu sei fazer isso, nossa. Aí chegou lá, o cara não sabia, você também pega o cara no pulo, né?
e fica feio para ele mesmo. Mas eu sou totalmente de acordo, porque você pega a expertise do profissional, coloca lá ali a prova de fogo e ele vai desenrolar de acordo com o papel dele. Aí eu também gosto de, igual eu falei, eu sempre gosto também de olhar o lado comportamental, que às vezes na hora o cara tá nervoso e acaba, né, fazendo algo errado, um exemplo, ou deixou de falar, começou a gaguejar com o cliente, né? Eu gosto de fazer alguns testes assim também. O mais interessante, né, que você me falou tudo isso, e eu fico pensando também, lá atrás, quando eu não tinha experiência nenhuma, enfim, eu não sabia, eu chegava para fazer entrevista, salário, sei lá, R$ 1.000. Tá bom, tá bom, R$ 1.000. Eu não sabia me dar o determinado valor. Eu falava inglês, espanhol, pós-graduação, etc. E aí eu te faço uma pergunta que é uma pergunta doída. Você vai entender. Como é que um profissional que está procurando emprego, está desesperado, precisa pagar a conta amanhã, só que ele sabe que aquele salário que estão contratando é baixo. Como é que esse profissional ele vai se valorizar e, ao mesmo tempo, entregar na empresa, ou, digamos assim, vamos dizer que ele é contratado pelos R$ 1.000, mas como é que ele vai se valorizar? É possível ele ficar lá dentro e mandar outros currículos? Isso pega mal para ele? O que você pensa mais ou menos sobre isso? É meio doída essa pergunta, né? Olha, eu vou falar duas coisas que aconteceu comigo de fato, tá? Essa questão de currículo, de novo, vai ter profissional de recrutamento e seleção que vai falar assim, pô, você fica pulando de galho em galho. Vai falar. Se olhar meu LinkedIn, tem, igual eu falei para você, tem 3 empresas seguidas ali que eu fiquei 6 meses em cada. Ou 2 de 6 meses e uma eu fiquei 1 ano. Mas enfim, em 2 anos, 3 empresas ou 4. Só que eu não me arrependo, porque o que eu fiz em 6 meses, os caras não tinham feito a vida inteira em algumas empresas, né? Minha outra foi só uma passagem de pagou isso, consegui entregar o que precisava, porque daí eu saí rápido, mas enfim, deixei sempre ali no azul. Na área comercial, apanhei pra caramba, porque eu nunca tinha vendido uma agulha. Mas foi uma baita de uma experiência. Depois, quando eu aprendi a vender também, deslanchou. E era metas grandes, cara, de 5, 6 milhões. E na última, olha só que interessante isso aí de valorizar, tá? Mas se fosse lá no começo, eu não ia conseguir fazer isso. Isso aí é experiência e tudo. Eu fiz o processo e tinha uma noção de quanto seria o salário, mas eu sabia que não era o que eu gostaria. Só que eu falei assim, entre zero e alguma coisa, qualquer coisa que tá pingando já vai me ajudar. E aí eu, como fazer esses trabalhos por fora, também eu podia gerar uma renda por fora. Só que daí eu levei comigo isso até o final do processo. E aí eu fiquei analisando de longe os candidatos que estavam participando, os que eu descobri o nome, eu pesquisei no LinkedIn para ver o que eles sabiam fazer e o que eu não sabia, para eu estudar, e mesmo que eu não sabia fazer na prática, mas me igualar em relação a conhecimento técnico, que é diferente do prático. No prático eles iam ter vantagem ainda. E fui vendo o que eu fazia e que eles não colocou lá, pelo menos, que não expuseram no LinkedIn, os que eu encontrei. Final, eu fui para a final com 3, eu e 2 pessoas, foram 3 para a final, e eu mantive naquela. Sabia qual era a média, mas eles em nenhum momento falou qual era o salário. Quando eu percebi que eu estava na final, aí eu comecei a jogar todas as minhas cartas, dando exemplos práticos de tudo que eu fiz e o que eu poderia fazer ali na empresa. Aí teve um dia que eles me levou para fazer um teste na empresa. Você vai fazer um teste de 2 dias e para adaptar com o sistema, ver como que é, conhecer o pessoal, para ver se você é isso que você quer ou não. Quando estava no terceiro dia, eu estava com um diretor e ele me ensinando algumas questões comerciais junto com a logística. E aí eu falei assim, tá, e eu quero saber, eu já estou no terceiro dia, vocês falaram que era 2 dias, né, de teste, mas e hoje é o terceiro. Como que vai ser? Qual que é a questão salarial? Aí o cara espantou. Ele já tinha tirado aqueles 2 candidatos que estavam na final comigo e eu estava contratado, só que ninguém tinha me falado. Uhum. Aí tá. Quando você tá fora do mercado, você tem um valor. Quando você tá empregado, você tem outro valor. Uhum. Como eu sabia que ele tinha eliminado os outros 2 candidatos que estavam comigo na final, e eu sabia uma média, e aí ele pegou e falou que estava dentro da média. Eu falei assim, puxa, cara, eu vou ser bem sincero. Eu achei que era bem mais do que isso. Aí eu joguei um valor bem alto, porque numa Uhum. negociação você joga para cima, porque o cliente vai chorar e você baixa porque você quer.
Uhum. E aí, cara, eu sei que eu consegui, tipo, uma em média de 1.500 a R$ 2.000 entre benefícios e outras coisas, Uhum. acrescentar aquele valor que era da média que ele ia pagar. Aí eu falei assim, aí beleza, eu consegui chegar no nível que eu queria, até um pouco mais, só que foi muito arriscado. Mas aí tem hora que você tem que assumir a bronca, né? Eu vou arriscar, não vou, mas de nenhum momento eu fui não transparente com ele, só que eu sabia uma média, só que a hora que eu vi que o cara saiu, aí que tá, inverteu o jogo. Ele não Uhum. ia fazer todo um processo de 2 meses de seleção de novo para contratar, sendo que ele precisava muito. E Entendi. mesmo que talvez, se eu não fosse o candidato do ideal, compensava ele arriscar comigo para me desenvolver do que contratar outro depois de um tempo. Tanto que tem os encargos de contratação e de demissão. Uhum. E esse é um exemplo. O segundo é aquela questão que eu te falei. Idade pesa para algumas empresas, infelizmente. Infelizmente, não vou falar que não. Uhum. Existe preconceito de idade, fala que o cara não sabe lidar com tecnologia. Tem muita gente nova que não sabe também e não sofre esse tipo de preconceito. Questão também, óbvio, eu já falei de outros tipos de preconceito que existe também no mercado, não adianta falar que não existe, infelizmente também. É por isso que eu aconselho esse currículo cego, que você só vê o que o cara sabe fazer, não como ele é. E para você se valorizar no mercado, primeiro é você ter muita autoconfiança, mas também saber assim, olha, eu vou entrar nessa empresa para ganhar menos agora, só que você já vai mandando currículo para outras. Se você vê que aquele lugar não tem te dar oportunidade, que lá tem um rodízio grande de pessoas, significa que talvez a cultura, alguma coisa não está bem lá. Você tem um rodízio muito grande. Uhum. Então pensa primeiro no Thiago, pensa primeiro no Wes, no CPF, né? Porque no primeira crise que dá, ou qualquer tipo de outra coisa, problema, você que vai rodar, não é o patrão. Então, seja egoísta com a sua carreira. Mas nesse sentido que eu digo, né? De Uhum. você se valorizar, ó, eu me amo, eu vou estudar, vou me entregar o melhor onde eu tiver, mas eu Uhum. quero ser bem remunerado. E também saber se realmente você já está no nível adequado para poder exigir certas coisas. Porque o Uhum. mercado ele vai te cobrar 50 mil coisas para você fazer outras 100 mil, né? Então é essa a dica que eu daria, Thiago. Eu vou te fazer uma pergunta que muita gente gosta, muita gente detesta. Eu acho algo terrível. Ao do Open to Work no LinkedIn. O que você acha do Open to Work? Eu acho ele tão ruim, ruim no sentido de, gente, por favor, pelo amor de Deus, me dê uma vaga. Eu vejo nesse sentido. O que você acha do Open to Work? Olha só que coisa. Vou linkar duas coisas aí também. O Open to Work, ele é um selo verde do LinkedIn que você coloca quando você está desempregado. Uhum. Ele facilita no aspecto visual e também, se eu não me engano, dentro de uma parte do algoritmo, ele também diz para, ó, tô aqui, tô precisando de trampo, tô no mercado. Uhum. Tem dois poréns. Se você realmente estiver muito desesperado, a hora que você ativa esse selo, vai vir mais recrutador direcionado ao seu perfil. Só que às vezes a pessoa coloca lá no perfil, lá embaixo da foto, tem aquele campo, é literalmente o mais importante, um dos, né? Mais importantes do LinkedIn. Você tem que colocar a palavra-chave lá. Só que ele não tem aquela barra, tem a barra normal, tem a barra ao contrário e tem uma barra em pé. A que eu Sim. mais gosto de usar é a barra em pé, mas pelo amor de Deus, não grudem com a palavra, porque você vai eliminar totalmente o significado da palavra, porque o grudente vai entender um exemplo, comércio exterior. Aí você colocou logística internacional na frente. Se você colocou só com espaço, fica um pouco feio, porque só tem espaço, não está delimitando as palavras. Mas Uhum. se você colocar a barra grudada com exterior do comércio exterior, você eliminou o exterior, vai ficar só comércio. Uhum. E se você colocar grudado com logística internacional, colocou lá no internacional, grudou com L, ferrou também. Você só vai estar logística, e não está definido o que da logística, porque a logística é ampla, né? É global para tudo, cadeia de suprimentos inteira, né? Então, você mata. E o Open to Work, na hora que ele vai jogar para a rede, ele vai falar assim, olha, recrutador Thiago, recrutador Wesley, fulano, beltrano, ciclano, tá aqui, ó, disponível. Só que ele não vai jogar para aquela vaga específica, porque essa hashtag ou essa barra tá quebrando as palavras ali. Ou então o cara colocou em busca de recolocação. Nenhum recrutador vai buscar
o Thiago ou Wesley em busca de colocação. Vai buscar o Thiago e o Wesley, profissional de comércio exterior, profissional de logística, profissional de cadeia de suprimentos. O cara manda de tributação internacional, cadastro de produtos com NBM, NCM, enfim, determinadas, né, situações que você é especialista ou que está mais focado. E vai procurar esse profissional, não o em busca de recolocação, buscando uma oportunidade de emprego, buscando a primeira oportunidade, em busca de estágio. Não, isso é a pior coisa que você faz no LinkedIn, é colocar em busca de. E o Open to Work, ele só vai ter a funcionalidade se tiver com um perfil razoável também, que ele vai jogar primeiro quem tem os melhores perfis para os menos bons, até chegar nos ruins. E tem um campo, eu até vou te dar uma dica extra, Tiagão. Tem um campo que eu faço uma análise do LinkedIn da pessoa, eu entrego um item chamado SSI, Social Selling Index. O que isso significa? Painel de vendas sociais, que diz o quão bom ou ruim é o seu perfil do LinkedIn. O LinkedIn está chegando a casa dos 900 milhões de usuários, né? O Brasil só não tem, acho que tem 50 ou 60 milhões no Brasil. Mas no mundo inteiro, desses 900 milhões de usuários, você tem que pegar as pessoas que é do seu setor e as de fora do setor, que é a rede como um todo, que é os 900 milhões mesmo. O LinkedIn, por esse SSI, ele mensura o quão bom ou ruim você está em relação a só as pessoas do seu setor e só em relação ao todo. O ideal é você estar o mais próximo possível do 1%, que significa que só 1% dos perfis tem igual ou melhor que o seu. Então, de 900 milhões, hoje o meu está 1/1. Mas aí o que é? Você estruturar ele, sempre atualizar, curtir, comentar, nossa, dá trampo. Sim, quem disse que não dá trampo, arrumar trampo, né? Então dá. E aí o Open to Work gera, assim, essa dificuldade em relação ao recrutador. E aí tem outro detalhe, por que eu estou linkando com o LinkedIn em si, não só o selo? Tem todo um contexto. Tiago, alguém já te mandou currículo no seu LinkedIn? Não precisa nem falar quem foi, mas se já mandaram no seu privado? Já. Aí agora eu vou falar duas situações que você mesmo vai confirmar. Se era uma pessoa que você sempre tem conexão e conversa. Um exemplo, se fosse você me pedindo ou eu te pedindo. Então, eu falei assim, Thiago, cara, conta comigo, velho. Eu sei como que é a sua trajetória. Sei lá, se a gente tivesse feito algum trabalho junto, por exemplo, fala, ó, eu vou te indicar por aquela recomendação específica daquele trabalho. Ou se o cara ele é muito reservado, ele vai pelo menos falar assim, Thiago, o negócio é o seguinte, eu não sou muito de recomendar, mas eu vou falar que você é sim um excelente profissional, só que eu não tenho experiência contigo, mas vai ter esse meu feedback. Já está ótimo, já é um caminho andado. Agora, supondo, você nunca me viu na vida, Thiago, eu vou lá e panfleto, tá? Tô panfletando online. Thiago, tô desesperado, cara, preciso de trampo, vi que você é cara da área, você tem muita influência. Esse cara aí vai, o que você vai falar para ele, um exemplo? Desculpa, mas eu não te conheço, cara. A primeira coisa que eu vou falar é isso. Abrindo meu coração, eu não conheço o teu trabalho. Desculpa. E aí a mesma coisa que acontece com o Open to Work. Primeiro que ele está panfletando para todo mundo, e hoje a maioria dos profissionais que são panfletados, que recebem currículo privado, gera uma espécie de asco de não querer ajudar o cara, porque fala assim, putz, o cara colocou Open to Work lá, já vem o pidoncho me pedir emprego. E é lógico, tem profissional que ajuda. Quando vem alguém no meu perfil assim, eu posso assim, ó, indicar eu não posso. Mas olha, vou te passar um vídeo que tem lá no meu canal, você vai assistir ele inteirinho, você vai seguir os passos, aquilo já vai te dar um norte para melhorar. E outra, não panfleta currículo no LinkedIn. Pede ajuda para quem está próximo. Só que o ideal é você fazer isso quando você não precisa, porque o dia que você precisa, você já não está pedindo ajuda, a pessoa quer te ajudar, é diferente. Então é igual aquela questão do vendedor chato, que te empurra coisa, e daquele que sempre entrega algo, e depois, na hora que você precisa do que ele está ofertando, você simplesmente compra, não é ele que te vendeu. Então, essas são as questões. Então, o Open to Work, para mim, mais atrapalha do que ajuda, e eu só indico usar se realmente você tem uma rede grande, que você tem relacionamento com ela, aí sim vira a favor, porque, putz, cara, pô, Thiago, você tá fora, velho. Pô, você vai ficar fora não, vou te indicar aqui para tal empresa, ó, tem uma empresa de exportação de container aqui, não tem uma mineradora ali, enfim, não importa. A pessoa vai querer fazer questão de estar com você do lado dela. Pô, vem trabalhar comigo. Eu já recebi propostas assim.
sem panfletar. O mais interessante, né, que você falou na panfletagem de currículo. Eu outro dia recebi eu não vou nem falar, um rapaz me mandou. E assim, eu sempre olho as pessoas que mandam mensagem e falo, deixa eu dar uma olhada no currículo dele. Beleza. Não era algum currículo ruim. Tinha experiência e tal. Você falou, não, tá bom. Só que aí, qual que foi a grande bobagem que ele fez? Da mesma forma que ele mandou para mim, ele começou a colocar em todos os grupos do LinkedIn. Eu falei, ele está oferecendo o currículo dele, tá tipo, ele tá tirando para tudo por é lado. O que deu a entender é o seguinte, pelo amor de Deus, eu preciso de um trabalho, amanhã me ajudem aqui. Se me der um trabalho para eu vender, nada contra, por favor. Mas para eu vender McDonald's, eu vou vender no McDonald's. E assim, você via que ele estava. Eu cheguei para ele e falei: olha, você quer trabalhar? Eu preciso, não sei o que. Eu falei: quais são os seus pontos bons? Né? O que você tem de experiência? Vou trocando uma ideia com o cara, até para entender mais ou menos o que ele queria. Final das contas, ele nada mais, nada menos do que queria trabalhar num escritório. Ele falou: só preciso trabalhar no escritório, tem que ter VR, vale transporte, essas coisas. Eu falei: beleza. Só que você fez uma grande bobagem. Você leiloou o seu currículo. Então tem esse negócio também, né, Wesley? Leiloar o currículo. Isso é tão feio, cara. E parece que assim, rede, por favor, pelo amor de Deus, não estou pedindo nada mais, me dê um emprego. É muito ruim isso. Eu estou falando bobagem. Não, não está falando bobagem, não. E também tem outro ponto. Já, por incrível que pareça, existe pessoas que postam algo que para dar engajamento, pelos likes. Nossa, deu 30, 40 mil likes. Joia para você. Tem gente que chega nesse nível, Thiago, infelizmente. E aí queima talvez alguém que realmente estivesse desesperado, que poderia receber a ajuda de uma empresa ou de outras pessoas, né? Mas realmente fica chato, fica feio. Uhum. Só que, e eu percebo que as pessoas não fazem isso nem por maldade, mas é porque ou não tem noção, ou bateu desespero, mas, igual eu falei, se você sempre está ativo, as pessoas estão te vendo, não tem como não ser, no mínimo, lembrado. E, e é diferente, aí você deixa de panfletar e atirar igual o Rambo para todo lado e começa a se tornar um sniper. Por quê? As pessoas estão te direcionando e você tem até a oportunidade de coisa melhor, porque se você demonstra desespero, a outra fala assim, então tá, vou te pagar o salário estagiário, você quer? Então vem. Vem como salário estagiário. Entendi. Fala uma coisa, agora, até aproveitando a tua experiência profissional e voltando para essa parte de ajuda e etc. O que você falaria? Muito pergunta de entrevista de emprego, mas é muito legal. O que você falaria para você de 5 anos atrás? Pelo amor de Deus, não faça isso que você está dando um tiro no pé. O que você falaria para o Wesley de 5 anos atrás, sei lá? Eu falaria para aquele Wesley lá atrás. É que hoje, pensando no Wesley de hoje, tá? Eu falo Uhum. assim, olha, continue trabalhando muito, mas equilibre mais a sua vida. Vá jogar bola, dê um abraço no seu pai, na sua mãe, com mais frequência, veja mais os seus amigos, estude mais inteligência emocional, mais coisas que não é tanto só da área. Estude coisas da área, sim, Uhum. mas estude mais essas coisas, assim, que vai mais pro afeto humano e tudo. Por quê? Hoje eu tô com meus 34, vou fazer 35 esse ano. Uhum. Eu não tenho algo que eu me arrependa, né? Mas hoje eu penso assim, cara, todo domingo, no mínimo um domingo, só acho que minha mãe e meu pai é vizinho. Eu faço questão de dar um beijo em cada lado, um abraço gostoso, enquanto eu os tenho, porque eu sei que tem colegas que não têm o pai e a mãe, ou enfim, passar tempo com a minha família. Fui jogar bola segunda e quinta nessa semana para desestressar e eu não abri mão. Tinha trampo? Tinha, vai ter. Mas se você ficar inventando desculpa que tem trampo, sempre vai ter. E eu não tô falando para ser irresponsável, pelo amor de Deus, no CLT ou com o cliente. Pior ainda com o cliente. Não. Mas tenha o tempo para você também. Para sua espiritualidade, para sua saúde. Tava com 98 quilos em dezembro, tô com 83.500 agora. Nossa. Fui fazendo um trabalho para em todas as frentes, só que é lógico,
Eu sei onde estão os meus limites e onde não tá. Naquela época eu não sabia onde estavam meus limites. Então, às vezes, eu passava de madrugada assim, e achava bonito. E hoje eu não acho bonito eu ficar até 5 da manhã pregado. Isso não é para mim mais produtividade. Se for preciso e ter realmente, ó, tem um projeto que a gente precisa muito, beleza. Algo pontual, mas não aquela coisa de louco, de correria. Hoje eu estou vivendo, ainda não estou no nível que eu gostaria de equilíbrio, mas eu tô me preparando para isso. Então, essa seria a dica que eu daria para aquele Wesley lá. Cara, workaholic, a palavra é bonita só no inglês, porque na prática ela é horrível e vai te fazer mal lá na frente. Daqui 5 anos você vai estar com 98 quilos, com problema na hora de jogar bola, porque vai sobrecarregar seu joelho. Você não vai ter vivenciado muito tempo com seu pai, com a sua mãe, com a sua família, e seus amigos vão começar a te abandonar se você continuar fazendo isso. E graças a Deus eu tenho amigos de infância até hoje, mas eu estou citando um exemplo que não chegou nesses pontos, mas eu vi acontecer com pessoas próximas. E eu falei, não quero isso para mim. E aí, com o erro de colegas, eu falei assim, já vou me inibir disso. Essa seria a dica, Tiagão. Nem é tanto a profissional, digamos, né, mas linka, né? Você falou nisso, eu fui lembrando, né? Bom, fui embora, voltei, enfim. E cada um tem seu estágio de vida. Eu sempre falo que a vida nada mais são do que estágios. E quando a gente tem 20 e tantos anos, a gente trabalha feito um louco, né? Você ganha R$ 1.700, mas você trabalha feito um... Puta, você não para. E hoje, eu tô com quase 40, eu vou para 40 esse ano, enfim. Você põe o pé no freio, mas de uma forma suave. Como é que eu falo que é o pé no freio na forma suave? Você sabe os seus limites. Que nem você falou, você já com 98 quilos, você não conseguia jogar bola, que para você é uma coisa importante. Gente, eu liguei pro Wesley um dia, eu falei, Wesley, vamos gravar amanhã? Ele falou, pô, amanhã não dá que eu vou jogar bola, nada contra. Eu acho ótimo, tem que ser isso mesmo. E a mesma coisa que eu falo. Então, assim, não deixa o que é prioritário para você se tornar segundo plano. Não deixa o teu emprego, não deixa o desespero de mudar de emprego, essas coisas, tornar prioridade. Porque, gente, eu torno a falar, um CNPJ não deve causar nunca um AVC. E um CNPJ, quando você for caro para a empresa, caro em todos os sentidos, não é só no sentido financeiro, ele vai te cortar. Então, prestem atenção, ouçam essas sugestões que o próprio Wesley deu, porque, cara, a gente hoje em dia, a gente está indo mais devagar com o pé mais no freio, mas sabendo os pontos. Eu não tenho mais 22 anos há muito tempo. Ainda bem, ainda bem. E aí eu já te pergunto, já emendando a última pergunta, infelizmente a gente tem que tocar, né? Senão foi um vídeo longo, comprido, chato. O que você fala para esse povo que está começando hoje com o o que você fala para eles? Vai devagar, puta, vai em frente. O que você fala para esse povo? Que é o mais importante, é quem assiste os vídeos aqui do canal. Manda ver. A dica que eu daria é assim, ó, faça o que precisa ser feito e quando precisa ser feito. Se você tiver que desprender de vez em quando um sábado, domingo, para ter que trabalhar, para gerar renda extra, para você poder estudar, isso aí se chama pagar o preço, né? Eu gosto de falar de 3 pilares: conhecimento, tempo e dinheiro. Quando a gente é muito novo, e se a gente não veio de uma família que era próspera, né? Então você vai ter muito tempo para adquirir conhecimento, né? E tem muito conhecimento gratuito, não quer dizer que todo que é gratuito é ruim, mas entre zero e alguma coisa, prefiro 50% de algo do que 100 de nada. Então, assim, pague o preço desde que você esteja disposto a pagar esse preço. E esse preço pode ser tempo, pode ser dinheiro mesmo, pode custar algumas amizades. Escolher os ambientes que você quer seguir, né? Aprenda a dizer não, aprenda a dizer sim, mas não faça nada que vá contra seus princípios. Se você definir uma meta e ela é de curto, médio, longo prazo, não importa. Vai mensurando ela, vai reavaliando. Se você tiver que trabalhar mais horas durante algum tempo para juntar grana, para comprar um curso específico, faça. Mas com aquilo lá em mente, assim, ó, é temporário, eu não vou ficar a vida inteira me lascando. Não, eu preciso de fazer isso agora. Então é assim, ó, quando você
geralmente, né, não generalizando, mas geralmente quando você começa, você tem muito mais tempo para adquirir conhecimento. Então, você vale menos porque você não tem o conhecimento específico para fazer aquela ação. Você está aprendendo, então você é barato por causa disso. Quando você adquire conhecimento, você faz a mesma coisa em muito menos tempo. Então, você pode cobrar mais. Por quê? Aquele que tem o dinheiro para comprar aquilo que precisa, você já faz mais rápido e você vai poder pegar outros serviços com um tempo que alguém iniciante faria em 3 dias, talvez em 3 dias você faça 3 projetos. Um exemplo, né? E se você, a partir do momento que você adquirir dinheiro, não pense que ficou fácil. Que aí vem a administração da sua vida pessoal, profissional, saber não misturar o PJ com o CPF e você se autobancar. Qual que vai ser o meu prolabore? Seu prolabore é seu salário. E qual que é o salário da empresa? A empresa precisa ter fluxo de caixa. Não é você já sair comprando, eu quero aquele carro, aquela casa, não. Tudo com o pé no chão. Não estou falando para você não usufruir da vida. Pelo contrário, toda hora eu estou falando, vai sim no churrasquinho, vai sim no futebol, o que você ama fazer, o que você gosta de fazer. Mas impor limites quando for necessário e também dizer não quando for necessário e saber quando que é que você decidiu, não, eu vou pagar o preço disso. Hoje, até hoje, eu continuo estudando, continuo fazendo coisas que nem é da minha área, mas que complementa. E também não tento abraçar o mundo. Se você puder ter parceiros que são especialistas, um é só em frete, o outro é só em modais, o outro é não sei o quê. Cara, deixa cada um tem o seu quadrado ali, todo mundo sabe um contexto geral, mas todo mundo se complementando não vira os Power Rangers, digamos assim, não vira o Megazord da nossa área. Então é isso que eu penso, né? E essas seriam as dicas que eu daria para quem está começando também. É engraçado que eu vi um vídeo hoje acho que foi do Silvio Santos. Eu gosto muito, eu sigo muito o Silvio Santos, tudo bem, ele tem 90 e tantos anos, mas o cara é genial. E ele falava assim, gente, não existe dinheiro fácil. Tudo nessa vida é difícil. E aí eu fiquei pensando e falei, cara, é verdade, porque olha só, você faz 4 anos de experiência de Estudo. faculdade, Uhum. você faz 2, 3, 4 pós-graduações, é difícil, você estuda, você põe, você se coloca à frente, você toma porrada o tempo todo, é gente que te derruba sem querer, às vezes você se derruba sem querer e acontece. Hoje em dia, a gente chega num nível que as coisas são simples, mas a gente aprendeu pra caceta lá atrás. A gente apanhou de professor falando mal, dando aquela nota baixa em prova, a gente apanhou de faculdade, a gente. Realmente, as coisas são difíceis. E ainda bem que são difíceis, porque hoje a gente valoriza. Ou falei bem bobagem, Wesley, o que você acha? Não, é isso mesmo. Todo mundo tem os seus prós e contras, e vai continuar tendo, né? O que, o que acontece é que se você realmente acatou o que a vida, as lições de vida que ela te deu, se você acatou bem, você não vai cometer ele de novo. Ou vai, no mínimo, ser mais raro disso acontecer, né? Mas todo mundo está suscetível a falhas. Agora, o cara que fala que não falha, que não erra, aí pode ter certeza que este vai ter muito mais déficit dentro da profissão. Eu sempre falo assim, não, eu gosto de ser 100% transparente. Prefiro perder um contrato, um projeto, do que mentir ou tentar vender algo que eu realmente não sei fazer. Para esse caso, faz uma lista, uma gama de profissionais que vocês admiram, né? Segue aqui o canal do Comex Fácil, do Thiago. Tem outros colegas de profissão também que são excelentes. Para vocês terem noção, Thiago, esses tempos atrás eu fiz uma palestra e eu não cobrei nada de uma palestra online. Cara, eu conheci o Nicola Minervini, cara, que é uma Maravilha. referência. Não, Maravilhoso. juro. E, tipo, eu falei, cara, tô falando com esse. Lógico, o cara também é de carne, osso, sangue, cortado, né? Mas eu tô falando assim, tá vendo como que é essa questão de você, se você se entrega de fato, e isso é uma forma genuína, o resto vem. Pode demorar mais para uns e menos para outros, isso é fato. Mas é tudo aquela questão, não desista. E outra, quando você for pensar em desistir, pare e descanse, que é diferente, quer dizer, não é parar, é descansar do que parar, para depois continuar.
para nadar, você não tem que subir a cabeça, puxar o fôlego para depois entrar de novo. Quando você corre, cara, você coloca as duas mãos aqui no joelho e puxa, deixa eu puxar meu fôlego. Para tudo tem que ter essa pausa. Então é isso, não parar, né, Thiago? Wesley, obrigado. Cara, eu vou colocar aqui embaixo na descrição, gente, como é que vocês falam com o Wesley. Eu tenho certeza que, se ele não estiver jogando bola ou trabalhando, ele vai dar um tempinho para falar com vocês. Então, aqui embaixo na descrição, LinkedIn, Instagram. Eu posso colocar teu Instagram? O que você me autoriza a colocar aqui, Wesley? Cara, pode colocar até o número se quiser, eu não ligo. Eu falei assim, eu demoro para responder, mas pode ser que eu demore um pouquinho, mas eu nunca deixo ninguém no vácuo, 100% eu respondo. Falem com ele. Gente, é um cara super legal, é uma pessoa super do bem que vai ajudar vocês, no mínimo, a dar um toque como melhorar o LinkedIn de vocês. Ou por que não? É que nem eu falo, nós somos pessoas de carne e osso, a gente está aqui para ajudar vocês. Quando eu criei o canal, ou quando o Wesley começou a fazer as mentorias, consultorias dele, a gente está aqui para ajudar vocês. Somos plausíveis, somos de carne e osso, estamos aqui para isso. Então, assim, falem com ele, procura os trabalhos dele, eles são. Eu posso te garantir que em algum, pelo menos, vocês vão se encaixar. Falem com ele. Fiz uma boa propaganda, né, Wesley? Opa, com certeza. Obrigado, viu, Thiago? Eu agradeço muito o convite. É uma honra estar aqui no seu canal. Sempre que precisar, conte comigo. Se precisar de indicação de algum outro profissional também, conte comigo. Se precisar de alguma coisa, seja profissionalmente, pessoalmente, precisa, Wesley, só não me empresta dinheiro, que, né, de resto a gente faz tudo, cara, indica trabalho, mas indicar trabalho também é ganhar dinheiro, né? Pessoal da sua rede, se precisar do meu apoio, conta comigo. Eu vou publicar depois lá os banners também no LinkedIn, no Insta, enfim, compartilho com a galera porque você merece crescer e muito grato e honrado por estar aqui contigo hoje. O prazer é todo meu. Já dando um spoiler, gente, até aproveitando a presença do Wesley aqui, o canal Comex Fácil vai ter uma página do canal Comex Fácil, tem vídeo, vai ser super legal. E aí eu te convido, Wesley, bora colocar coisa para vender lá, consultoria, mentoria, alguma coisa. Pense e depois você me fala. Vamos deixar o pessoal instigado aqui, o que você acha? Fechou, vamos alinhar sim. Boa. Contar Gente, Wesley, obrigado de coração, cara. Muito, muito, muito bom falar com você, ter a tua experiência um pouquinho aqui no canal. E já sabe, o canal tá aberto para você sempre. Quando quiser, me dá um toque, vamos fazer alguma coisa. Bora? Fechou, combinado. Obrigado, Wesley. Obrigado a todos que viram a gente aqui. Gente, falem com ele. Por favor, falem com ele. Não vão se arrepender. Grande abraço, Wesley. Valeu, obrigado. Obrigado.